Então, boa noite a todos. Agradecer a vossa presença e para quem não esteve ontem no primeiro percurso pelo património com o Tiago Salazar, apresentar-vos o nosso convidado, então, Tiago Salazar. Peço desculpa, não sou capaz de baixar as cábulas. Por este vos dei um magriço, é um novo romance do Tiago Salazar e por grande parte da ação se passar em Lamego, convidamos o Tiago para vir a Lamego e, por sugestão sua, creio eu, a fazer uma residência artística de modo a fazer coincidir o término do romance, o final do romance, com o local onde a ação decorre efetivamente. Ontem começamos um percurso pelo castelo e estes percursos destinam-se a ir no rastro, a seguir o rastro do importante património que os Coutinhos deixaram nesta região, no Aro do Lamego, e começamos ontem o percurso no castelo, numa noite inesquecível, em que fomos acompanhados pelo Tiago e pelo coordenador dos equipamentos museológicos do castelo, o Dr. Paulo Barradas, historiador. Uma noite, penso que para todos inesquecível, e amanhã iremos até Salzedas, que foi o panteão escolhido pela família dos Coutinho, e vamos a Ferreirim ver o que seria o culminar, não é, da linhagem dos Coutinho aqui nas Beiras, onde iremos ver o túmulo do quarto e último conde de Marialva. Fazíamos hoje esta paragem em Lamego para uma conversa sobre escrita, sobre o processo criativo da escrita de um romance histórico e cabe-me então fazer uma apresentação mais formal do que aquela que fiz ontem, para quem ontem ouviu, sobre quem é o Tiago Salazar. Formado em Relações Internacionais, estudou guionista e dramaturgia em Londres, onde, penso eu, está a fazer doutoramento sobre o Ferreira de Castro e a sua volta ao mundo. É formador de escrita e literatura de viagens, jornalista, atualmente freelancer, com alguns prémios e bolsas atribuídos e um muito interessante e multifacetado número de títulos publicados entre livros de viagens, teatro, romance, livros de crianças, dos quais permitam o destaque da Escada de Istambul, que tem tradução em hebraico, e não fosse essa referência, talvez hoje não estivéssemos hoje aqui. Como nestas coisas estamos sempre acompanhados, não fazemos nada sozinhos, cabe agora os habituais agradecimentos aos municípios de Lamego e Tarouca, que estão sempre prontos para mais um desafio, e às Caves da Morganheira e da Raposeira, que não podiam faltar, e já o fiz e volto a fazer o agradecimento ao curso de multimédia, aos professores e alunos do curso de multimédia da Escola Secundária Latino Coelho, por também estarem aqui hoje e brindarem-nos com o seu trabalho. Supostamente não estão no horário letivo, não deviam estar a estagiar a esta hora e não fim de semana, mas quiseram estar aqui hoje. Muito obrigada, vou-vos deixar a conversa com o Tiago Salazar. Obrigada. Obrigado. Também vou começar por agradecer à Alexandra Falcão e muito particularmente ao meu novo amigo, autor da biografia do magriço João Ferreira da Fonseca, que é de Penedono, penedonense, assim se diz, que veio de Penedono de propósito também para falar e partilhar os seus conhecimentos sobre este personagem notável, de quem pouco se sabe e que, como qualquer escritor, perante um caso destes, a imaginação começa logo a fervilhar e ao contrário da Escada de Istambul, que me levou a viajar para fora de Portugal, começando por Istambul, passando por Veneza, Paris, Auschwitz, agora estou em Portugal, o que me dá um particular prazer, porque, embora seja um período mais recuado, a ação deste livro passa-se no século XIV, essencialmente, e princípio do século XV. Não há, como eu disse, segurança
do local de nascimento e também onde está sepultado o Magriço, portanto não há balizas temporais como uma biografia normal. Os factos são bastante fantasiosos em algumas partes, típicos de um cavaleiro andante. E como estamos aqui a falar sobre escrita e processo de escrita, devo dizer-vos que eu não escrevo nenhum livro se não estiver apaixonado. É como se fosse um amor. E para fazer coisas da ocasião há as crónicas, que são mais efêmeras, mais rápidas. Um romance é um trabalho de fundo. Um romance histórico tem 2 trabalhos: um trabalho de investigação, pesquisa e um trabalho de escrita. Por vezes, como está a acontecer, dá para coincidir estes mundos e ainda melhor. Embora aqui seja tudo muito vago, não há precisão de onde é que foi, tirando o solar, mesmo o solar dos Magriço, creio que também não está identificado. Há túmulos, não o do Magriço, de familiares, e há uma história com algumas questões que para um romancista são muito apetecíveis. Uma delas é a impopularidade dos Coutinho. Os Coutinho eram uma família que não era muito amada e normalmente por onde passava deixava um rasto. O Álvaro Gonçalves Coutinho distingue-se provavelmente pela sua ferocidade, pela sua bravura, como talvez nenhum outro, ou como muito poucos. Eu li um livro do João Aguiar chamado A Voz dos Deuses, que é um livro sobre Viriato, que é para mim um grande mestre do romance histórico. Infelizmente já não vive, mas que escreveu A Hora de Sertório, etc. Sem ir a autores estrangeiros como o Amin Maalouf, por exemplo, que é também um grande romancista histórico, etc. E em todos estes livros, o que mais me cativa é conseguirmos sentir o personagem. Eu já tenho um livro praticamente concluído e virei cá depois, quando ele estiver completo, fazer um lançamento. Hoje vou só ler uma ou outra passagem só para contextualizar a relação dele com o Lamego e durante a escrita deste livro, que até foi rápida, beneficiei da pandemia. A pandemia não teve só efeitos desagradáveis. Para um escritor a pandemia é a mesma coisa que nada, porque escrever obriga a um recolhimento. Então usei o mês de março, o mês de abril, o mês de maio, o mês de junho e julho chegou, aconteceu esta coincidência também agradável de uma amiga comum, a Manuela Matos Monteiro, que também é amiga do casal que está aqui presente, que eu conheci no Porto. A Manuela, na verdade, conheci em Istambul. Mas esta coincidência de nos juntarmos também significa que um livro, apesar de ser escrito por uma pessoa, é um trabalho de conjunto. E um romance histórico mais ainda, porque implica ler e consultar documentos, ler biografias. Eu devo dizer que este livro está bastante manuseado, bastante rabiscado. Há partes, por exemplo, que eu digo, isto é pura ficção, aqui faz a narrativa ficcional, porque precisamente o João, ao criar este livro, criou, no fundo, 2 magriços, um magriço lendário e um magriço biográfico. Até onde pôde ir, documentou como penso que ninguém. E continua a sua demanda, a sua deslinda, como ele termina o livro. Quanto ao magriço lendário, também percorreu as fontes, nomeadamente o episódio mais conhecido, que é o dos 12 de Inglaterra, que é mítico, pode ser vosso conhecido, pelo menos pelos Lusíadas, é talvez dos episódios mais detalhados do poema de Camões. Para além disso, há uma parte que é a própria viagem do Magriço à Inglaterra, que é insólita. Imaginar que estes 12, que na verdade até eram 13, eu fiz a contagem dos nomes e deram 13, porque 13 eram 12, porque
porque é que ficaram 12? Pronto, logo aqui começa a intriga. Talvez porque os 12 que foram embarcados do Porto foram de barco, não é? Foram embarcados. O Magriço resolveu ir a cavalo, porque, pronto, isto é ficção minha, eu imaginei-o um marinheiro de água doce, que não gosta de andar no mar. Pronto. Além disso, era comum ele deslocar-se, aliás, era comum qualquer cavaleiro experimentado deslocar-se. E acho que ontem falámos sobre isto, a distância não era um problema no mundo conhecido. Portanto, imaginar 3 meses a cavalo não era propriamente uma odisseia, não é? Mas para mim, que escrevo sobre viagens, imaginar-me a fazer a viagem que o Magriço fez a cavalo é seguramente uma odisseia. E acho que talvez é o momento do livro que eu mais gosto, porque no fundo é o afastar-se de Portugal, em parte por uma história de amor que não se conclui, em parte por despeito, em parte por estar zangado com o pai, com o rei, mas ao mesmo tempo com o seu dever de lealdade e de amor para com o rei e a coroa, não terá deixado de o fazer. Agora, essa viagem, que não há certezas que tenha acontecido, e essa justa, mas é facto que ele depois foi para a Borgonha. Isto sim, está bastante documentado. E creio que o próximo passo do João vai ser pesquisar nas fontes francesas, não é? Porque no livro aparecem várias crónicas, certos de crónicas de justas e batalhas onde o Magriço esteve presente e onde se distinguiu. Aliás, é um facto curioso, há muitas distinções e não é muito comum um homem só distinguir-se em vários terrenos de batalha, e estamos a falar de coisas que normalmente conduziam à morte, não é? Por isso, o livro terá 3 partes, uma parte passada nas Terras Altas. E porquê as Terras Altas? Porque os patrícios de Penedono são um pouco como os escoceses para o Reino Unido, portanto, acham-se à parte, anteriores à nação, de bravura muito peculiar. Isto é facto. Portanto, não penso que esteja a fantasiar nesse aspecto. O Magriço, podemos supor que nasceu no Castelo Penedono, não se sabe. Isto depois o João poderá explicar melhor do que eu, porque é esta suposição. Onde terá crescido, onde terá aprendido a manusear as armas, onde terá recebido a sua primeira arma, a adaga, a espada, etc. Porque um cavaleiro, antes de ser cavaleiro, tinha que percorrer uma hierarquia e nem todos lá chegavam. Os Coutinho eram de uma linhagem já próxima do rei, por conta de feitos do pai e do avô. O Magriço e o seu irmão mais velho têm acesso ao Paço de Lisboa e à vida de cavaleiros e ao tirocínio dos cavaleiros, porque fazem parte de uma linhagem, mas também por mérito, no caso do Magriço mais ainda. E acho apaixonante e nada masculino. Por acaso levantaram uma questão, pois as senhoras que lerem este livro vão-me responder. Já houve 2 que leram e gostaram muito. Uma delas até escritora de romances históricos, a Diana Barroqueiro, que tem escrito vários romances históricos sobre grandes figuras portuguesas, por exemplo, o Pedro da Covilhã, o Fernão Mendes Pinto, etc. Portanto, estas 2 opiniões femininas, eu estava a falar da masculinidade do livro, foram importantes porque a minha editora começou por ler o primeiro esboço e disse-me: isto é um livro cheio de sangue e batalhas e cabeças cortadas e pancada. E eu disse: bem, eu penso que a vida do Magriço terá sido assim, não só enquanto cavaleiro, mas também como homem. Os Coutinhos eram conhecidos por serem brigões, por qualquer assunto era resolvido à chapada, pronto, ao pior. Portanto, ao pensar no Magriço, pensei num homem dado ao corpo a corpo. E isso também foi interessante porque eu tenho um pai assim.
Portanto, este magriço tem partes do meu pai. Também tem partes minhas, pois há aqui uma questão interessante, uma biografia, um memorial, por exemplo, as Memórias de Adriano são contadas, é um livro máximo no género do romance histórico, são contadas de um ponto de partida em que o imperador está a morrer, embora recua à sua infância e percorra a sua vida. Ou seja, eu escrevo na primeira pessoa, como se fosse o magriço, percorrendo a sua vida, que não se sabe se foi longa. Pelo menos até aos 50 anos terá vivido. E os últimos anos passou-os aqui. Não como cavaleiro da corte no ativo, mas como talvez vitivinicultor, comerciante. Porque é engraçado que o magriço, mesmo quando esteve na Flandres e na Borgonha, dedicou-se ao comércio. O magriço tinha que fazer pela vida, como qualquer pessoa de qualquer tempo. E pensar que ele era de uma linhagem rica, não nos esqueçamos, como sendo filho segundo, não tinha direito à herança. Então, teve mesmo que fazer pela vida. E o que ganhava como cavaleiro não lhe dava para ser um homem rico. Se ele perseguiu a fortuna, tenho sérias dúvidas. Sempre quis, obviamente, distinguir-se. Eu penso que há muita raiva no magriço. Muito ressentimento com a coroa, com Dom João I, que é facto, 2 vezes o deixou pendurado, digamos assim, ou não lhe deu o apoio que ele se acharia merecedor. Por exemplo, ele teve uma quinta em Gaia chamada Val de Amores, da qual foi expulso porque o rei assinou por baixo, por disputas com a vizinhança, mas podia ter terminado os seus dias em Gaia. Correto, João? Penso que sim. Podia ter sido aí, porque ele comprou uma quinta onde queria ter ficado. Mas acabou por vir parar a Lamego porque veio para perto do pai, viveu à sombra do pai, como já foi aqui dito, e depois o pai morre e ele acaba por beneficiar também da única herança que recebe da avó. A avó é uma senhora, penso que vossa conhecida, Dona Beatriz, que foi a cerimónia fúnebre da Dona Beatriz, teve a presença da corte. Portanto, a corte veio de Lisboa até Salzedas para o enterro da avó do magriço. Portanto, estamos a falar de uma senhora da alta nobreza. A avó, penso que também não é fantasia minha, foi talvez a figura mais influente no magriço. E isto é curioso porque também foi a minha avó materna a pessoa mais influente na minha vida. Há sempre uma certa tendência para, de alguma maneira, autobiografarmos os nossos personagens, pelo menos um ao outro. Neste caso, como já viram, há algumas interseções e ainda bem, porque assim posso especular menos, não é? Por exemplo, a sigla do infante Dom Henrique, Talent de bien faire, era a sigla do magriço. Talento de bem fazer. Penso que também é do vosso conhecimento que os príncipes, os reis, etc., os nobres, tinham uma espécie de santo e senha de que usavam e que ornavam e que bordavam, etc. Por exemplo, Dom João I tinha bordadas 5 frases-chave das suas... no fundo, das suas linhas de pensamento e as suas linhas de ação também. E o magriço também usava esta frase e fê-lo da melhor maneira. É facto também que grande parte do seu trabalho e da sua vida militar é feita fora de Portugal. O magriço não tem presença militar digna de registro em Portugal. Portanto, provavelmente, para os historiadores franceses, é uma figura ilustre. Para nós, deverá ser uma figura ilustre pelo que fez, como faz um Cristiano Ronaldo a jogar à bola. Não vou dizer a Cristina Ferreira, peço desculpa. Ela tem uma voz que me perturba. É relativamente bonita, maquilhada. Pronto, isto são assuntos do dia. Esquecemos o Jorge Jesus também. Mas, como veem, o magriço não foi um mercenário.
Não foi o dinheiro que o moveu. E tampouco voltou da Borgonha rico. Tinha uma tença real, recebeu soldos de João Sem Medo, que foi o Duque da Borgonha e foi o seu senhor no tempo todo que esteve na Borgonha. Participou ativamente numa chamada Guerra Civil, que na altura talvez se chamasse fratricida, não penso que o termo Guerra Civil não seja da época, mas pronto, de qualquer maneira participou nestas inúmeras batalhas que opunham os Armagnac aos borgonheses, pronto. E de certa maneira há alturas do livro em que eu questiono como é que se consegue inventar um inimigo que não existe. Os castelhanos eram inimigos naturais. Historicamente, os mouros, os sarracenos também. Os Armagnac não eram inimigos, não podia ter este instinto de inimizade. Portanto, teve que o desenvolver como um profissional de combate, mas não um mercenário. Os códigos da cavalaria são fabulosos. Penso que, ao mesmo tempo, ao trazer uma figura desta época dourada, da época medieval, também é uma certa defesa da nobreza do homem, do indivíduo, não só dos ideais de cavalaria. E quando um homem atinge estes feitos, por mais mitificados que eles sejam... e não esqueçamos um aspecto importantíssimo. O magriço era magrinho, era baixo e magro, sofria de uma doença que não o permitia engordar, por mais que comesse. Portanto, eu ficcionei uma ida a um físico para tentarem descobrir uma solução, porque o rapaz não crescia nem engordava. E foi assim que ficou. Outra curiosidade, esta também do mundo da bola, os magriços, que foi a seleção nacional de 66, muita gente esquece da origem deste nome. Ou seja, era uma forma de exortar a bravura dos nossos jogadores de futebol. Portanto, não é uma figura menor. Por outro lado, voltando ao facto de eu ter tido vontade de escrever, como não havia nada romanceado, e o pouco que há vai para a dramaturgia e para a banda desenhada, não propriamente para o romance. Para o romance, penso mesmo que não há. Fiz uma pesquisa na Biblioteca Nacional e não há nenhum livro, um romance sobre o magriço não existia. É claro que isto é tentador. Tal como não havia nenhum livro sobre a família Camundo, da Escada de Istambul, em país algum. E são histórias mobilizadoras. Não há nada mais agradável do que termos matéria que não acaba. Se fosse uma série da Netflix, fazia já 4 temporadas, não é? Como aquela do Outlander, é uma boa série. Para quem andou muitos anos a escrever literatura de viagens, escrita de viagens, reportagem, entrevista, crónica, não há nada como o romance. No seu grau de dificuldade, há um lado quase matemático na escrita de um romance. Porque um leitor, e vocês são leitores seguramente, são muito exigentes e apanham todas as falhas. E cumpre ao escritor antecipar-se e não deixar que elas cheguem lá. Outra coisa interessante, como leitor, não como escritor, é envolver-me com a leitura a ponto de não querer largar um livro. Eu sou capaz de ler um romance em 2 dias, se gosto muito de um livro. Pronto, não estou a falar do Ulisses, não é? Mas um livro de 300 páginas, bem escrito, lê-se, se tivermos paixão de leitura, em 2 dias. Portanto, espero que este, que não será um livro de grande dimensão, mas de intensidade, penso que sim. Eu penso que... Eu ontem li uma passagem do livro que é o encontro do magriço com a sua grande paixão não consumada, que era uma donzela, filha do Duque de Cadaval.
e que eu supus que pudesse ter acontecido aqui em Lamego. Numa feira, vamos imaginar, podia ter sido na missa também. Lá está, uma das coisas que quando se está a escrever um romance histórico, temos dúvidas, mas eu pensei numa romaria primeiro. Depois a Alexandra disse-me que também leu o livro, e obrigado pela leitura, disse-me, até foi uma das questões que me levantou, penso que nessa altura ainda não havia romarias. Lá está, é uma palavra apenas, mas pode levar a que um leitor, este tipo nem sequer se foi informar se havia ou não havia romarias. Pronto. Feiras havia e missa também. Portanto, se o Magriço conheceu Isabel, se assim se chamava a sua paixão juvenil, em Lamego, não sei. Mas a mim apeteceu-me que sim. Não sei porquê, não sei explicar. Podia ter sido em Penedono, ou em Tarouca, ou onde morava o irmão, que era o seu grande amigo, o mais velho, não me parece que tenha sido um irmão muito próximo, mas o irmão a seguir, o terceiro, o Fernão, penso que sim, em Celurico de Basto, também podia ter sido lá. E é só para fazer aqui uma leitura breve sobre esta parte que já está terminada, entregue e aprovada, é importante. Os editores não servem só para corrigir erros ortográficos ou pontuarem o texto. Por vezes também fazem comentários pertinentes. Por exemplo, não sei se já vos aconteceu, mas estamos a ler um livro e um personagem morre na página 37 e volta a renascer na página 200. Não é? Às vezes acontece aos escritores. Quem é que estava ontem? Estava. É que eu já li o que eu queria ler agora. Algumas pessoas não estiveram ontem, pois não? É só porque acho que esta parte está bonita. Tem amor, é importante. Desculpem lá que eu tenho que percorrer aqui o documento. Ora, eu estava a falar de uma relação de amor que não se consumou porque a Isabel, o pai da Isabel não quis que o Magriço fosse o seu marido e o pai do Magriço também não o quis. Eu penso que há assim uma espécie de rivalidade familiar, tipo Romeu e Julieta. E calha bem haver este amor frustrado, porque dá muita raiva ao Magriço para fazer a vida que fez. Até pode explicar um pouco a sua saída de Portugal e depois a sua vontade de ser reabilitado, não é? De ser, de alguma maneira, perdoado pela sua impetuosidade de sair do país e depois de ter sido armado cavaleiro e... Peço desculpa que isto... Ora bem, então eu quero-vos ler isto porque atenção, isto vai ser uma conversa, não vai ser um monólogo. Aqui está. Pois então, isto... Ou seja, este encontro ter-se-á dado aqui, numa feira. A Alexandra falou-me de uma feira que é secular, São Sebastião. Pronto, poderá ter sido nessa feira. Portanto, vi Isabel pela primeira vez numa feira em Lamego. Lembro-me dela, toda vestida de branco, como uma noviça, de longos cabelos negros a caírem-lhe sobre os ombros, mas foi nos seus grandes olhos azuis que me detive, até os nossos olhares se cruzarem e assim ficarem o tempo de em ambos nascer um sorriso, como poucas vezes o esbocei.
Nada sabia de mulheres ou de como abordá-las, mas isso não me travou o ímpeto de lhe passar ao lado, com o pai longe da vista. Perguntei-lhe com descaro o que fazia por ali e se demoraria. O pai era o novo meirinho-mor, Dom Pedro Castro, senhor do Cadaval, destacado para a beira por ordem expressa del Rei para boa ordenança das justas causas. Isabel era filha única, a mãe morrera no parto e desde então o pai tratava de a proteger como uma relíquia. Os amores nascem de geração espontânea, ou talvez assim nasçam as paixões que dão lugar aos amores. Mas, por mais imberbe e tomado por ardores juvenis, logo me senti possuído por uma vontade de ser dela até à morte. Mal sabia ainda o quanto um desgosto pode tomar conta de uma vida inteira e como onde antes havia uma esperança toda risonha, se abate para sempre o negrume da tragédia. Voltámos a ver-nos logo na tarde do dia seguinte, quando o meirinho se ausentou para ir dar conta de uma altercação sobre terras a meio-dia de viagem. Violando todas as regras que impediam um homem de se aproximar de uma donzela sem a permissão do pai, para mais 2 jovens no vigor da adolescência, ali me vi, prestes a partir para o paço e fazer vida de cavaleiro, no embaraço de ter de escolher entre o amor e a guerra. As aias tinham condescendido na súbita alegria de Isabel e, escondidos de qualquer alcoviteira, recolhemos ao jardim das traseiras da sua casa, entrando eu pela porta do cavalo. Desatou, pois, este amor nas estrebarias e logo ali, de supetão, atrevi-me a perguntar, pegando-lhe na mão com as minhas desajeitadas manoplas, se estava prometida a alguém e sentir ao mesmo que eu. Prometida não estava, por o pai temer os homens como a peste. Sentir tinha sentido, e corou ao dizer-mo, mas o mais certo era terminar os seus dias ao serviço de Deus, pois o atilado pai, tornado um exímio fatalista por conta da tragédia da viuvez, não queria que a filha corresse o risco de parir e morrer, como acontecera com a esposa. Dei logo por mim a imaginar formas de enfrentar as fatídicas sentenças paternas, e não tardaria a ter de o fazer, levado pela força das coisas, pois um segredo destes, onde toca o amor e a paixão, por mais que se queira guardá-lo, salta à vista de todos quando explode no íntimo de cada um. O pai não tardou a descobrir-lhe os enleios de felicidade, onde antes me disse lhe raiava uma tristeza sem fim, e logo tratou de a acalcanhar mais, aumentando as horas de vigilância das aias, que não a deixavam a sós senão para dormir, já que lavá-la e dar-lhe de comer eram parte dos seus deveres. Passei a fazer os trajetos entre Penedona e Lamego, mal dava por findas as minhas ocupações de aspirante a cavaleiro. Não esperaria ao pai cair eu nas boas graças das aias, que nos encobriam as fugas para as cangostas, tirando uma, de nome Dulcineia, que era falha de espinha, e a única maneira de a pôr a léguas para a desviar dos nossos intentos passava por lhe inventar serviços enquanto nos escapávamos para dar corpo aos nossos ímpetos amorosos. Mantivemos o nosso amor clandestino apenas um par de meses, sem que a força dos costumes nos impedisse de fazermos tudo o que nos estava vedado. Minha querida Isabel, não nos resta senão fugir, disse-lhe um dia, adivinhando os obstáculos que nos esperavam. Iremos para a Borgonha. Os nossos pais nunca deixarão de perseguir-nos, respondeu, de olhos fixos nos meus. Não sei se foi maior a alegria do que a tragédia de nos termos cruzado. E para mais o teu destino é o de um cavaleiro. Não te vejo recolhido num solar ou a fugir do que quer que seja. Todos os cavaleiros se batem por um amor. Temos tudo contra nós, querido Álvaro. Resta-nos a ousadia de termos chegado até aqui. O que será o dia da amanhã é um segredo de Deus. Chegou então o dia, como sempre chegam os dias, em que se resolvem os destinos e os caminhos que se bifurcam. Dei de caras com o meirinho quando me preparava para mais uma investida furtiva. Sem ais nem uis, mostrou-se logo furioso, não por alimentarmos um amor secreto, mas por ser eu filho de quem era, e logo tratou de desclassificar os da minha raça como vis, sanguinários, patifes e velhacos, que com menor ou maior graduação era tudo gente da mesma cepa. Não me bastava a prosápia de fedelho galante e, para mais, temperada com o sangue dos coutinhos. Sois da raça mais ignóbil da beira, disse o meirinho carrancudo, para logo a seguir terminar, sem sequer me dar tempo de ensaiar resposta,
que em boa verdade não tinha nem queria preparar, achando que tudo o que dissesse soaria atrevimento. Pondo-vos a mexer daqui, e se vos volto a ver por cá, mando-vos para a forca, ou eu mesmo vos decepo. Nunca mais o vi desde aquele instante aceso, ao qual não reagi, ao contrário do que me era habitual. Tal como só vim a saber da malograda sorte de Isabel e minha pelo meu próprio pai, que, tal como o Meirinho exigiu, defendeu a sua clausura com o aval del rei Dom João. Tudo o que se passou a seguir ditaria o homem que viria a tornar-me. Eu já tinha lido isto ontem. Esta parte eu quis lê-la porque se passa entre Penedono e Lamego, embora tenha algumas dúvidas de quanto tempo é que ele levaria a cavalo, mas pronto, vamos imaginar que pernoitava por aí, não se devia incomodar de dormir ao relento, só para poder ver a sua amada. Estamos a falar de uma criança, 10, 11, 12 anos. No entanto, uma criança de 10, 11, 12 anos nessa altura já era um homem. Pelo menos já tinha alguma preparação. Não penso que fosse experiente no amor carnal, mas vontade não lhe havia de faltar. Este livro tem muitas cenas assim impetuosas, infelizmente não de amor consumado com o seu grande amor, mas outras, porque não consta que o Magriço fosse assexuado, nem que os beirões assim o sejam, não é? Antes, pelo contrário, acho que era ao contrário. Os de Penedono têm fama de grandes cobridores e povoadores. Por isso, o livro também... eu às vezes, em conversas que vou tendo com leitores e com escritores na mesa, às vezes discute-se um bocado o facto da literatura portuguesa, sobretudo contemporânea, ser muito púdica. Porquê? Porque não falar do que é natural, não é? E por isso pus o Magriço no rescaldo do duelo com os 12 de Inglaterra, a passar uma semana em orgia, porque os ingleses, ao contrário dos portugueses, não eram nada púdicos nessa altura, muito menos clericais, como aqui. Portanto, não era de todo improvável que houvesse uma festança nesse aspecto. E quanto à vida conjugal do Magriço, não consta que não teve filhos. Se casou, eu presumo que sim, pelo menos um casamento tardio, talvez não de amor, talvez de uma companhia, mas não posso contar tudo, porque um livro é suposto ter elementos de surpresa e hoje não é dia de o apresentar ainda, nem também quando se apresenta não se conta tudo, não é? Deixa-me só ver aqui uma coisa. Em relação à história, estamos a falar, para mim, num dos momentos mais ricos da história de Portugal, coincide com... O Magriço terá nascido pouco depois da Batalha de Aljubarrota. O pai participou na Batalha de Aljubarrota. Portanto, há uma memória do filho que ouviu do pai essa batalha. Portanto, há uma recriação dessa batalha no livro, que é das mais importantes da nossa história. Não pôs termo às guerras com os castelhanos, logo de imediato, mas foi o prenúncio do fim das quesílias com os espanhóis, com os castelhanos. Tal como também não esteve na tomada de Ceuta, mas não esteve porque estava na Borgonha, porque o irmão e o pai estiveram. Está nas crónicas de Gomes e Anos de Zurara. Há menções também ao Escotinho nas crónicas de Fernão Lopes, e bastante prestimosas. Estamos a falar de uma família que podia ter até as suas quesílias regionais, mas que num todo, numa ideia de todo, era bastante reconhecida e admirada. Portanto, não só o Magriço, mas também o pai, o irmão e o avô, Vasco. Portanto, essa linhagem é brava. E depois, claro, como um romance que atravessa uma vida, implica percorrer outras figuras, os familiares diretos, e penso que, para mim, o que mais gosto me deu fazer é um pouco como ir à taberna de Cervantes,
Portanto, é como frequentar o Quixote e imaginar que muitas das viagens do Magriço terminavam o dia na taberna, não é? E não é por ser cavaleiro que deixava de ir à taberna, mas pelo contrário, por vezes até gostavam de fazer isso mesmo por vontade de se misturarem com o povo. No caso do Magriço, nas suas viagens, fez-se sempre acompanhar por escudeiros, como era natural. Aliás, ele próprio foi escudeiro, e há um escudeiro, que não sei se era natural de Lamego, mas era seguramente da Beira, desta região havia de ser. Portanto, há um escudeiro que é o Rodrigo Yanes, que é o seu grande amigo. Na verdade, o grande amigo do Magriço é um escudeiro. É o homem que mais perto convive com ele e que melhor o conhece. Melhor que o irmão, melhor que os irmãos, melhor que o pai. E há uma relação de grande amizade entre estes dois que ocupa muitas páginas. E que, para mim, claro, quando eu digo ir à taberna de Cervantes, não é só ir à taberna, também imaginar um pouco aquele binómio Sancho Panza e Quixote. E, claro, o livro também tem algumas partes pícaras, não é? Não é só um percurso sobre as convulsões do país, as convulsões da Europa, as convulsões da Borgonha, também as convulsões interiores do Magriço. O Magriço parte despeitado e volta, terá voltado depois de uma embaixada ter sido enviada para a Borgonha, e ele terá voltado com essa embaixada. E aí entram também mais personagens que poderão ter sido companheiros de armas com quem ele volta. E um pouco incentivado pelo que se estava a passar em Portugal, porque o reino estava em efervescência, a conquista de Ceuta foi um momento particularmente feliz, que depois se tornou um pouco desastroso, mas que abriu uma nova rota, não é? Deixou de ser o norte, passou a ser o sul. E, embora o Magriço nunca tenha feito esse caminho, não é? Mas acaba por se desencantar com o que vê em Lisboa, não acha nada de extraordinário, nada comparável com o que venha a ser o século glorioso do século Dom Manuel I e Dom João II, mas acaba por ter uma conversa com o rei e outra com o pai, que eu acho que na personalidade do Magriço tinham que existir, não é? O Magriço era incapaz de deixar um assunto, muito menos na maturidade, por resolver face a face, olho no olho, mas não para lhes bater, não é? Mas pelo menos para lhes dizer o que tinha entalado. Não se deve deixar as coisas engasgadas, para assim poder partir para outras paragens. Não é que ele amigo tenha tido uma vida fácil, também teve muitos conflitos aqui, mas são outro tipo de conflitos. Tem muito a ver com a política, é curioso, não é? Com a política dos negócios, com o Magriço, eu imagino como um homem reto, que detesta o caciquismo, a fraude, o embuste, e não tem pejo nenhum em espegar Ele, estes assuntos, não os resolvia com a espada nem com a adaga, era com a cabeça. Parece que tinha uma cabeça rija e era bom na cabeçada. E dava assim... Pronto, e depois inventei uma série de golpes inovadores. Imaginei um homem baixo, como é que ele podia dar uma cabeçada num homem alto. Há truques para isto. O meu pai é baixo e explicou-me como é que se faz. Assim como há a cabeçada à caixa de aré. Não sei se sabem como é que é, assim. É para trás. Resulta. Bem assente, é assunto resolvido. Portanto, este é o lado mais viril do livro. Não é que ele andasse sempre nisto, mas podia dar-se o caso. As mulheres são muito importantes na vida do Magriço, não só a avó e Isabel, também a mulher que eu lhe inventei, o casamento, que no fundo já é um casamento tardio, numa idade de maior maturidade, em que lhe dá uma certa paz de espírito, onde podes dedicar-se aos negócios e refletir um pouco sobre o que foi a sua vida, os livros que leu, o Magriço leu e aprendeu a ler e a escrever, provavelmente em Ferreirinho. Não havia monges, mas pronto, alguém o ensinou a ler e a escrever e teve acesso aos grandes livros de cavalaria. E vou terminar esta parte introdutória, para vocês também falarem e colocarem perguntas, dizendo o seguinte: os grandes livros da época eram o Horto de Leitoso, o Bosco de Leitoso, o livro Tristão e Isolda. Portanto, estamos a falar de livros que
no fundo, fazia uma apologia do grande cavaleiro andante. E eu penso que um pouco do instinto do Magriço de fazer a vida que fez terá sido esse. Ele é um pouco o Lancelot da Beira. Pode ser. Até era um bom título, o Lancelot da Beira. Por este vos darei um Magriço, não está a ter consenso com a minha editora. Por este vos darei um Magriço é um verso de Camões. Por que não? O Lobo Antunes pôs um verso de Camões num livro há pouco tempo, num título de um livro. Não sei, parece-me que é isto, não é? Por este vos darei um Magriço. É exatamente isto que eu estou a fazer e que quis fazer. Porque também me dei a mim um Magriço. Eu nunca fui à tropa, a uma guerra. Mas é curioso, não sei se a guerra do crescimento de um jovem para adulto não é uma guerra psicológica muito, muito mobilizadora. Sobretudo a guerra da afirmação. Olha, no meu caso, para começar por me chamar Salazar. Não sabe os problemas que isto me criou. E eu não tenho nada a ver com a família do Salazar. Tenho a ver com o Abel Salazar, penso que sabem quem foi. Foi um homem que, inclusive, o Oliveira Salazar pôs no exílio. Convidou-o a sair de Portugal e morreu em Londres. Bem, isto é só para dizer que o Salazares há muitos, não é? No meu caso, isto, no princípio, foi particularmente difícil nas escolas, nos liceus, etc. Também tive que andar umas vezes à pancada por causa disso. Chamavam-me fascista. Porco nunca me chamaram. Eu sou muito asseado. Mas o Magriço, quanto à higiene, já não posso falar. Penso que não devia cheirar muito bem. Sempre que chegava assim a um lugar, às vezes passava por um castelo, era recebida, etc. Não tinha um banho à espera dele, não é? Mas pronto, havia sempre alguém que os lavava, não é? Como se escovavam os cavalos, também havia alguém para lavar o sarro. Bem, chegou a vossa hora de participar. Eu gostava que o João Ferreira da Fonseca, que está aqui à frente, também participasse como biógrafo mais dotado do Magriço e como a minha principal fonte de pesquisa. Tive sempre este livro ao meu lado, enquanto escrevi. Até porque o livro tem uma cronologia, não é? E o João também já leu e gostou, é bom sinal. Não encontrou muitas falhas. Espero que gostem de romances históricos, porque assim poderei vir cá lançar o livro mais à vontade. Se quiserem, antes disso, ler livros meus, aqui estão 4. A Escada de Istambul não está aqui, mas pronto, é um livro que eu recomendo, que é um romance histórico. E penso que em outubro, novembro, mais tardar, já haverá lançamento. Vamos ver se não há segunda vaga. Parece que a epidemia acabava hoje, às 6 da tarde. Li uns posts no Facebook a dizer, às 6 da tarde, acabou. João, queres-te aventurar? Tens aqui um microfone? Eu posso. Eu tive aqui a tirar umas notas. Eu sou um bocadinho mais alto que uma Magriço à partida. Puxa aquela cadeira, se quiseres. Puxa esta cadeira. Bom, em primeiro lugar, cumprimentá-los a todos, boa noite. Olha, em primeiro lugar, é fantástico estar aqui a esta hora, que eu já vi muitas vezes ao Museu do Amigo, mas nunca estive à noite. E o calor que esteve hoje, não é? Estar agora aqui com esta temperatura, isto é verdadeiramente fantástico. Vou aqui buscar a minha cábula, porque eu tive aqui a apontar aqui as notas aqui de Tiago. Em primeiro lugar, é curioso, vocês não vão acreditar nisto, mas é a primeira vez que eu estou com o Tiago fisicamente. Uma época de distanciamento. Escolhemos uma data fantástica. Nós conversámos imenso por telefone, desde o primeiro momento em que o Tiago entrou em contacto comigo. Eu fiquei muito satisfeito. Aliás, eu acho que a função de um historiador, quando produz
seja uma biografia, seja uma monografia, seja o que for, é efetivamente para que o conhecimento tenha uma continuidade. E, portanto, é muito bom que depois venha um homem como o Tiago, não é? Um homem da literatura, que depois pegue e materialize essa imagem literária no Coutinho, neste caso. Eu gostei daquela parte que disseste que os homens de Penedono são os cobridores. Essa não me vou esquecer. Vou contar essa ao Presidente da Câmara, ele vai-te comprar no mínimo 1000 exemplares. Para a população toda. Aqui na Diocese de Lamego toda a gente sabe que a malta lá de cima da serra é capacitada. Eu vou só aqui fazer 2 ou 3 comentários em relação, e sob o ponto de vista da história, em relação a algumas coisas que o Tiago disse. Efetivamente, eu já li o livro está muito bom. Eu gostei imenso, porque obviamente que me revejo na questão do magriço. Este livro que o Tiago utilizou como manancial, digamos assim, de informação, não é o meu primeiro livro publicado, mas foi um livro que eu levei 6 anos a produzir. Porque não havia documentação. Eu cheguei a ter que ir para Lille consultar os arquivos de... Aquilo tinha um nome pomposo, que era os arquivos departamentais do Norte, que era assim uma coisa giríssima. E entre a autorização de acesso, portanto a autorização de consulta, perdão, e efetivamente a consulta passaram-se meses, chegaram-se a passar meses. Portanto foi uma coisa duríssima sob o ponto de vista burocrático consultar esta documentação toda. Mas também vos digo que foi extremamente satisfatório, foi de uma riqueza enorme chegar lá aos departamentos em França, em Lille, e ver o nome de um conterrâneo nosso, não é? Eu normalmente escrevo em papel, isto é uma coisa novidade da minha mulher que me ofereceu, mas eu agora... Então, o primeiro comentário em relação ao lugar de nascimento e ao lugar da morte. Pronto, efetivamente, a tradição que aponta o Castelo de Penedono como o nascimento do magriço é uma questão conjuntural. O Tiago optou por seguir a minha tese, que se justifica da seguinte forma. Não existe efetivamente um documento que diga que o magriço nasceu em Penedono. Isso não existe. Em 1812, mais ou menos por volta de 1812, o Alexandre Herculano fez umas visitas pela Beira e passou por Penedono, e havia uma rivalidade entre 2 vilas que discutiam o lugar da nascença do magriço, que era Trancoso e Penedono. As rivalidades entre Trancoso e Penedono são muito antigas, e já no século XIV. Os homens de Penedono quiseram desmantelar o castelo todo de Penedono, porque dentro de um território tão pequeno, ter 2 castelos que são o símbolo de uma autoridade, não é? De governo, de uma terratenência, como se chamava na época, era desequilibrador para Trancoso, que era uma vila muito maior que Penedono. Então, os homens de Penedono decidiram ribar, foi a palavra que consta do documento, ribar o castelo de Penedono. O rei Dom Fernando entendeu aceder ao pedido do avô de Magriço, o Vasco Coutinho, e concedeu-lhe o castelo. E, portanto, o avô de Magriço vai receber o castelo de Penedono e vai impedir que haja esse desmantelamento. Portanto, as rivalidades entre Penedono e Trancoso são muito antigas e são muito conhecidas. E o Alexandre Herculano vai fixar esta tradição. Diz claramente que não, que se o magriço teve que nascer em algum lado, nasceu em Penedono. Não apresenta qualquer justificação. A verdade é que a história conta-nos algo que os Coutinhos fizeram e que justifica isto. É quando do cerco de Chaves, portanto, durante o período da crise de 1383-1385, o pai do magriço é o número 2 em termos do exército, portanto, das forças militares. O primeiro é o condestável, todos conhecem, não é? Nuno Alves Pereira. E o segundo é o pai do magriço, Gonçalo Vasco Coutinho. E ele está no cerco de Chaves, ele faz uma coisa muito curiosa. Ele vai pegar na irmã, que é Messia Coutinho, e vai levá-la para um castelo que fica em Espanha, em Monterrey, do lado de cima de Verín, para a proteger, porque ele não sabia bem o que é que ia acontecer no cerco de Chaves. E porquê que ele vai fazer isso? Porque a irmã dele era casada com o alcaide de Chaves, que estava do lado de Espanha. E o rei, tanto que acaba de ser o rei, Dom João I, o mestre Tavias permite que ele vá levar a irmã para outro castelo para ela estar em segurança. Ora, acontece, como o Tiago disse muito bem, o magriço nasce depois da Batalha de Aljubarrota, mas ainda num período em que existem muitas
guerras. E a zona aqui entre Trancoso, portanto, faz ali o vale da Serra da Estrela, é o corredor de entrada dentro do Reino de Portugal. Por lá vieram os romanos quando encontraram os lusitanos, vieram os castelhanos, vieram os suevos e os visigodos, depois vieram os castelhanos e os últimos a passarem por lá foram os franceses, quando as invasões francesas. Aquele corredor, não é? E então, como a Praça de Trancoso, de quem o pai de Magriço era alcaide, estava muito sobre o perigo da guerra, e houve, obviamente, a Batalha de Trancoso, em que o herói é o pai de Magriço, o que é que ele faz? Ele recua à praça mais perto, mas mais protegida, que é Penedono, e terá aí então nascido o Magriço. Esta é uma tese conjuntural, vale o que vale, mas faz sentido, até porque já há uma tradição, não é? Entre aspas. Uma tradição, entre aspas. E, portanto, foi fixada aí a tradição do nascimento. Agora, o povo de Penedono, as pessoas de Penedono, eu sou de lá, não é? Eu sou de uma aldeia pequenina que se chama a Granja, que fica a 2 km, 3 km. Terra de historiadores. Terra pequenina, mas saiu uma série de historiadores daquela terra. Temos lá uma que é mais famosa, que é da Lila Rodrigues, que é agora a diretora do Mosteiro dos Jerónimos. Tua prima? Minha prima. Bem, mas essa parte não se diz, porque depois pensam que... portanto, dentro do povo há essa tradição desde sempre. Eu já cresci a ouvir essa tradição. O Castelo de Magriço não se fala o Castelo de Penedono, o Castelo de Magriço, o Castelo de Magriço, o Castelo de Magriço, o Castelo de Magriço. Nós somos os magriços. Eu sou mais gordiço, mas isto também foi a pandemia. Isto, por acaso, correu muito bem, que eu também escrevi de 3 livros, estava em atraso, mas engordei imenso. Parece um talho. E isso ficou assim fixado. Portanto, localmente a tradição é esta. Não nos chateamos com quem diga que nasceu noutro sítio. O lugar da morte. Bom, os últimos anos, efetivamente, os Magriços são passados em Lamego. Os Coutinhos, o pai, tinham um passo aqui junto à muralha. Portanto, construído na própria muralha da cidade de Lamego, que até há um documento curioso que diz que ele tem que dar passagem em caso de guerra. Ele terá vivido aqui, ele viveu na dependência do pai, vivia dos rendimentos das terras do pai, que ele tinha aqui no Ar do Lamego, ainda há pouco falávamos acerca disso. E, portanto, ele quando morre por aqui. A ter sido, portanto, ele foi sepultado, obviamente, não é? Mas a ter sido escolhido o lugar de sepultura, a mim, enquanto historiador, e por aquilo que estudei dele, só me ocorrem 2 lugares. A sede de Lamego, que fica mais perto, e porque ele já morre numa fase muito posterior, muito depois do pai, não é? Ou o Panteão dos Coutinhos, que está em Salzedas, que eu julgo que vocês vão ter a oportunidade de lá fazer uma visita amanhã. Se estiver aqui sepultado, bom, pode ser que um dia apareça aí alguma documentação, até agora ainda nunca apareceu nada, mas é sempre possível que apareça, e seria muito bom que ele estivesse aqui. Se não estiver aqui, estiver em Salzedas, bom, será mais difícil encontrar efetivamente o lugar da sepultura, por 2 motivos. Primeiro, porque Salzedas foi muito alterado, não é? Como sabeis, o convento foi muito alterado, muito destruído. E o outro problema é que a documentação do próprio Mosteiro de Salzedas ardeu toda num incêndio, não é? No famoso incêndio do século XIX, em Viseu, e, portanto, a grande documentação foi-se toda embora. Portanto, se calhar vai ser um enigma para sempre. Nós nunca vamos saber exatamente onde é que ele está sepultado. Que há uns anos um professor de Coimbra, meu querido amigo, me lembrava que há uma sepultura no Mosteiro da Batalha que tem as armas dos Coutinhos e não tem nada epigrafado, ou seja, ninguém sabe de quem. Só se sabe que tem o brasão dos Coutinhos. Ultimamente já há uma nova tese acerca disso. Precisamente. Pronto, vale o que vale. Vale o que vale. Não me querendo alugar muito, que é para não tirar aqui a palavra, mas era só mesmo esta coisita aqui. Os Coutinhos serem brigões. Pois, eles são senhores da guerra. Eles vão criar aqui o maior património que algum dia uma família teve na Beira. Só para terem uma ideia, assim, grosso modo. Eles tinham uma extensão de terras que equivalia ao Distrito da Guarda e ao Distrito de Viseu todos juntos. Ele era fronteiro de Mor do Reino, portanto era um senhor de guerra. Portanto, isso efetivamente eram brigões, mesmo com as outras famílias. Vou só contar esta, que esta é memorável, vocês têm que saber isto. O pai do Magriço fez isto. Isto é uma das acusações que lhe é feita
numa conferência episcopal em Portugal, que acontece no século XV. E vem retratada até no livro, vem mencionar. O padre Magriço tinha uma quesilha com o bispo de Lamego, sobretudo com o procurador dele. Porque ele ia às terras de Penedono e sobretudo ao Veloso e a Travões, e recolhia foros, rendimentos, em nome do bispo, que pertenciam ao padre Magriço. Então o que é que ele fez? Convidou-o para uma matança do porco no castelo de Penedono. Isto é textual, isto está documentado. Convidou-o para uma matança do porco no castelo de Penedono. Aquele foi, prendeu-o lá e exigiu um resgate ao bispo de Lamego de 2.000 dobras em prata. O que o bispo pagou. E a seguir foi-lhe de destruir, portanto, uma série de elementos que o bispo de Lamego tinha na terra do Aveloso. Portanto, isto mostra efetivamente aquilo que o Tiago dizia, que eles eram brigões. Portanto, eles não perdoavam. Eram efetivamente duros. Finalmente, os dois magriços. Só um apontamento. Aquilo que estavas a falar da Quinta Valdes Amores em Gaia. Havia um problema, que o Foral do Porto tinha uma cláusula que impedia que houvesse nobres residirem, fixarem-se dentro do Porto. Eles podiam lá estar 2 dias, não podiam lá estar mais tempo. O Foral do Porto era muito peculiar. E esse é o argumento que depois eles vão buscar para expulsar de lá o Magriço. Mas eles acusam também de outra coisa, que ele era um bocadinho malandro, que atirava os cães de caça contra os pescadores e os lavradores vizinhos. Portanto, alguém que passasse, ele atirava-lhe os cães. Isto também está documentado, também é curioso. Portanto, 2 questões, uma questão simples, a imagem literária e o Magriço real. Efetivamente, eu concentrei-me no Magriço real e o Tiago foi buscá-lo para construir a sua personagem a partir disso, mas existe um Magriço literário. O Magriço literário é o Magriço dos 12 de Inglaterra, não é? Aqueles dos famosos 12 mais ele, que são os tais 13, que é assim, lendário. Eu posso dizer que eu corri tudo. Não quer dizer que não apareça aí alguma coisa, Deus queira que sim. Mas é lendário. E, portanto, toda a simbologia dos 12 está associada aos 12, da Tábua Redonda, os 12 apóstolos, que é toda a visão do romance de cavalaria, da Idade Média, muito em voga. Portanto, é uma parte lendária. Justifica-se também nos Lusíadas por outro motivo, não é? Porque os Marialvas, que ainda são descendentes dos Coutinhos, mas que isso agora não era muito complicado estar aqui a falar sobre isso e chato, eram defensores do Camões e, portanto, ele acabou por colocar lá o episódio no canto sexto do Grão Magriço, como ele chama, para justificar também a antiguidade e a grandeza dos Coutinhos, não é? Mas essa imagem literária, que deve ser valorizada, não obscurece a imagem real, que é aquela que ele efetivamente foi. Não um mercenário, mas um homem de armas, chamava-se mesmo homem de armas, que é um indivíduo que, por lealdade ao seu rei, cumpre aquilo que lhe mandam. E o rei manda-lhe ir dentro de uma embaixada, que foi levada por um senhor que se chamava Duarte de Oliveira, para levar homens para combater na famosa Guerra dos 100 Anos, na zona de Paris. O primeiro combate dele é na zona de Paris, nas portas de Saint-Denis. Ele não vai a troco de dinheiro, obviamente que o recebe, mas ele não vai para lá para ganhar dinheiro. Agora, também é verdade que aqui, ele sendo cavaleiro, sendo um guerreiro, não tem trabalho, entre aspas, portanto, ele não tem que fazer. Porque ele, quando nasce e quando se forma cavaleiro, a grande animosidade entre castelhanos e portugueses já tinha serenado bastante. E quando vão para Ceuta, efetivamente, é uma nobreza muito jovem que vai para Ceuta encontrar a sua forma de vida. Porque a nobreza vive da batalha, são os belatores, não é? E, portanto, eles vão, efetivamente, ganhar o seu espaço, ganhar os seus domínios. O Magriço coincide que não está cá, está na Guerra dos 100 Anos, naqueles episódios fantásticos, muito perto, cronologicamente, da Joana d'Arc, para terem assim uma percepção. Não se encontraram, mas muito perto. E essa figura é a figura real. E aquilo que dizia o Tiago, que
que o vê no fim das batalhas entrar numa orgia. Bom, isso são coisas de cavaleiros, sobretudo no norte da Europa. Não estão documentados. Eu, como historiador, não vos posso assegurar isso, mas também não me choca nada. Só vos quero dizer uma coisa. O Magriço é o único português que está documentado no estrangeiro neste período em termos de batalhas injustas medievais. Mas, sobretudo, sob o ponto de vista do divertimento. Aqueles torneios que nós vemos nos filmes. Teve 2 que foram de tal forma importantes que quem viu, os contemporâneos, né, as pessoas que viram, registaram. Franceses registaram. E nos 2 perde. Ou melhor, um empata e um perde. Um vai lutar contra o Pierre da Barbante, que é hoje uma parte da Bélgica, que é a Brabant-Wallon, mais ou menos a zona de Bruxelas para norte, e vai defrontar o Marechal da França. O Marechal, naquela altura, é uma espécie de chefe da marinha, naquele caso ali em concreto. E ele lutou de tal forma brava e corajosa que o Duque de Berry, portanto, que é o patrocinador, porque os nobres faziam isto para se divertir, portanto, e ele manda parar o combate e diz que são os 2 vencedores, dada a bravura com que o Magriço lutou. O outro, são 3 portugueses contra 3 franceses. O primeiro francês derrota eu não vos estou a dizer nomes, que é para lerem um livro do Tiago. Derrota o primeiro português, depois ficam 3 franceses contra 2 portugueses, o segundo português também cai, e ficam os 3 franceses contra o Magriço. Claro que o Magriço não consegue, não é evidente. E os cronistas da época dizem, ele perdeu, mas foi muito aplaudido porque foi o mais bravo entre todos. Portanto, eu acredito que depois aquela imagem, isto é uma imagem real, isto que eu vos estou a dizer está documentado, isto aconteceu, isto é um facto. Este Magriço foi depois transportado para estas imagens literárias, que depois aparecem com Luís Vaz Camões. E que agora, em muito boa hora, o Tiago quis pegar, apaixonou-se. Ele começou uma verdadeira sacanita, já lhe chateei com outro projeto, já a seguir, que é sobre o grande Alcaide, Estevão Pérez de Tavares, o grande conquistador, o braço direito do Afonso VI que conquistou Faro. Portanto, já me disseste que vais pegar nisso. Agora já não tens hipótese, eu também já o disse publicamente, portanto já não tens hipótese. Não, já arranjei guarida e Faro e tudo. Pronto, isso no Algarve, depois se quiseres eu vou-te lá ajudar, na praia. E, portanto, é muito boa hora que o Tiago vai fazer isto. É uma satisfação enorme. Eu vou-vos falar, não como historiador, mas como leitor, é uma satisfação enorme que um jovem, porque o Tiago é um jovem, eu também sou, mas ele também o é, que pega efetivamente num herói, numa figura extraordinária, misteriosa da nossa Idade Média e que se reabilite, digamos assim, para o nosso gáudio da leitura. Se calhar, se estivéssemos nos Estados Unidos, isso já tinha dado uma série da Netflix. Mas pronto, nós somos pobrezinhos, vamos fazendo ainda uns livros. E olha, e agradecer-te, muito obrigado. Espero não ter comido aqui muito tempo, não é? Nada, então. Eu só, já agora, por falar em distinções de feitos de guerra em França, gostava só de ler aqui, é uma parte mais pequena até, que é. Desculpa. Então, a campanha de Saint-Claude revelou-se um daqueles momentos em que tudo o que se aprende é posto em prática e ainda há lugar ao improviso. O combate foi rápido e violento como nunca vivera outro. Do lado dos Armagnac, o senhor de Combourg e o senhor da Bretanha, respectivamente Guilherme Boutellier e Mansart de Bois, achavam-se defendidos por uma fortificação inexpugnável. O senhor de Bournonville fez-nos chegar pela aurora às imediações de Saint-Claude, já instruídos do que ali íamos fazer. Havia que abrir uma brecha na defesa e romper a fortaleza sem lhes dar tempo para saber de onde vinha o ataque. Quantos seríamos, contando que fôssemos muitos além deles, e que munições portávamos, confundindo-os com um ligeiro fumo, como se fossem névoas, sendo-lhes impossível contar o número de homens de que dispunhamos e as posições que ocupávamos.
Quebrámos o cerco num par de horas de ataque e perseguimos-los nas ruas, em cada esquina, casa e recanto, como coelhos assustados. Em 3 dias tínhamos tomado Saint-Claude e hasteado a alta bandeira de João sem medo, provando que toda a guerra bem conduzida é uma guerra metódica. O senhor de Bourdonville encarnava a virtude do espírito de oposição que apenas vi nos franceses, isso e a força que lhe era tanta bruta como hábil. Coisa que lhe vi ainda foi não permitir o saque, pois arruinando o invadido, privava os seus próprios homens de recursos. Conhecia bem os homens, o meu general. Fez-me olhar para coisas que muito me ajudariam. A ele devo o exemplo da estratégia, e só pode ser chefe aquele que dá o exemplo. Também se aprende, não é só... Também queria escrever um livro sobre um pugilista, porque o meu filme preferido é O Touro Enraivecido, Jacques Lamotte. Por acaso há uma história de um pugilista que não o Bellarmino, que é o mais conhecido, de um grande filme, também interessante, porque eu já tenho um pirata, um pugilista e A Última Batalha. Não está mal, já tenho trabalho para 5 anos. Não, eu gosto de pessoas singulares e que de certa maneira se destacam pela sua postura. Na família Camunda é assim, os Coutinho são uma família com alguma coesão, mas o Álvaro é um pouco tresmalhado. Na educação não, mas na forma de vida, na vida que levou, no afastamento, uma certa reserva em frequentar. Bem, também um homem de armas, pouco tempo teria... O Álvaro tem um azar dos diabos, que é ser filho segundo, não é? Pois. E ainda os Coutinhos são uma família que concentram muito o património e depois dividem-no pelos filhos segundos e terceiros e quartos, ainda que todos eles tenham sido muito bem colocados, não é? Um dos irmãos de Magriço, agora vai-me falhar a memória, mas um é bispo de Coimbra, vai chegar a bispo de Coimbra, o primeiro, obviamente mais velho, é o primeiro conde de Marialva, não é? Depois tem umas irmãs que também casam com a nobreza da melhor estirpe. O bispo de Coimbra foi o Fernando Martins Coutinho. Precisamente. Portanto, o Álvaro fica ali numa posição muito ingrata. Ele vai muito cedo para o Paço do Rei. Portanto, ele por volta dos 10 anos, ainda conversávamos esta semana acerca disso, ele já consta dentro dos moradores do Paço do Rei. O rei Dom João I era, um bocadinho por causa do casamento. Eu vou aproveitar e meter aqui a deixa. O Fernão Lopes dizia que El Rei era um excelente, não era excelente a palavra, mas pronto, o sentido é o mesmo, é um excelente criador de fidalgos. Isto quase parecia, quem lê as crónicas, quase parece um criador de cães, mas pronto, de cães de nobres, daqueles dos galos, não é? Um excelente criador de fidalgos. O que é que isto queria dizer? Ele queria dizer que o rei distribuía quem é que casava e quem não casava. Isto é bastante conhecido do rei, que ficou conhecido como da boa memória. E o Magriço, eu julgo que ele é apanhado nisso, ou seja, ele quer efetivamente, e atenção, consta-se, isto são apenas, não são rumores, consta-se efetivamente que ele queria, ter tido um casamento, um matrimónio com uma das filhas dos Castro, mas o rei não permite. Não permite o pai dela e o rei também não é sensível a isso, não é? Depois contam-se umas lendas que ele terá morto um fulano, que está um escudeiro, mas isso não é possível, porque em termos cronológicos não bate a bota com o perdigote, etc. A verdade é que não se lhe conhece mulher nenhuma. Deve ter tido uma série de amigas, certamente. Aqui não faltavam... Aliás, há uma frase muito engraçada de um documento medieval que eu agora não me recordo de onde é que ele vem, mas que diz isto assim, a propósito de um castelo, o castelo de Torre-Moncorvo, se não me falha a memória. Por aqui, portanto, ele estava-se a referir ao castelo, sobretudo ao primeiro piso, e por aqui andam coelhos de toda a espécie.
O autor referia-se aos coelhos por causa do ato de acasalamento. E toda a espécie, porque na base do castelo, imaginei Castelo de Penedono, o Hotel do Lamego, na base estão as tulhas, estão as adegas, e portanto há muita palha, são zonas propícias a... Sabes que eu cresci na aldeia, portanto ainda cresci com aquela coisa de namorar assim junto aos palheiros e tal, no verão. E encontraste a tua agulha. Eu encontrei a minha agulha no palheiro, mas não foi... Eu casei com uma menina da cidade, portanto não... Gosto muito de Penedono, mas é da cidade. Mas isto, há pouco estavas a dizer que... Estavas a ler, e muito bem, aquela parte em que o Magri se encontra, a Inês na feira. Estavas a pôr a questão da romaria, não é? Podia ter sido uma romaria, uma feira. Não é? Diga. Sim, romarias existiam. Não é? Nós temos cantigas de amigo e de amor que falam das romarias, não é? Bailamos agora eu vou meter os pés pelas mãos, mas há assim uma cantiga que diz: bailamos nós três pela romaria. Aqui em Lamego não sei se existiria, pois não sei. Possivelmente aqui em Lamego talvez não. Talvez eventualmente uma pequena romaria ali em Armamar, em São Domingos, não é? São Domingos, Armamar, eventualmente, que houvesse lá qualquer coisa. Sim, mas não consta, efetivamente. Mas a feira, eu acho que esta parte também é um equilíbrio do eu não diria fantástico, isto não tem nada a ver com fantástico, mas a ficção. Portanto, acho que há um equilíbrio que é saudável e, portanto, e que conta a vivência daquilo que era a época, e tu fizeste muito bem, muito melhor do que eu saberia algum dia fazer. Não, mas o historiador e o romancista, no romance histórico, trabalham juntos. Precisamente. Mas eu acho que a descrição... Há historiadores que escrevem romances, aliás, em Portugal há pelo menos 2. Pois há, eu tenho uma opinião muito particular acerca disso. Eu acho que cada macaco no seu galho. Pois. Eu prefiro escrever história porque é aquilo que eu sei fazer bem. Eu seria um péssimo romancista. Péssimo. Ninguém ia ler nada daquilo que eu ia escrever. E, portanto, eu prefiro que tu escrevas. Que vais fazer sempre muito melhor do que eu. Eu acho que a minha função como historiador é produzir história, e acho que a tua função como escritor de literatura, um literado, é transformar o conhecimento. Mas eu gosto de ler historiadores franceses, por exemplo. Mas é outra escola, isso já é outra escola. Que são quase... A leitura é factual, não é? Sim. É por aí. Mas o miolo, a linguagem do Brodel, ou Georges Duby, ou Philippe Arié... Bom, isso já sabe. O meu preferido é o Brodel, mas porque a nova escola da história francesa... Nós tivemos aqui um caso em Portugal, sabes, de outra época, que era o Alexandre Coelho. Tanto escrevia história como escrevia uns contos. Aliás, eu no meu tempo de secundário, quando era um gaiato, ali na Alves Martins em Viseu, porque eu fui lá parar, lembro-me de duas lendas do Herculano e um livro maçador, que na altura achava maçador, que era o Eurico Presbítero. Não sei quem teve a oportunidade de ler. Isso era obrigatório. Pois, mas eu tinha 15 anos, portanto, era uma maçada, não é? E depois era aquilo que se chama um teso, que vem de Penedono, aqueles tipos que não têm. Então comprava sempre os livros mais baratos, que eram aqueles que tinham as letras assim, e o Eurico Presbítero, aquela uma coisa maçadora. Mas era o único caso que eu conheço, assim, efetivamente, que tinha a capacidade de escrever história, mas depois tinha a capacidade de escrever romances históricos. Mas há um que eu tive a oportunidade de conhecer, tu já se calhar não conheceste, mas eu não conheceste porque não vieste aqui nessa altura, que é aqui de Lamego. Aliás, da região de Lamego, não é propriamente de Lamego, que era um grande historiador. Alguém com quem eu aprendi imenso, tive o privilégio de o conhecer. Um homem que foi muito maltratado pelos académicos em Portugal. Muito maltratado. Estava aqui há pouco a dizer que estava cá não sei quem de Tarouca. Não é? Já fugiu. Que era o professor e um grande historiador que se chamava Almeida Fernandes. Um homem notável, um homem de um saber e de uma capacidade de escrita soberba. E que também escreveu
também nos deu o privilégio da escrita do romance histórico. Não são livros fáceis. Ler Almeida Fernandes não é ler algo fácil, mas é ler alguém com uma sapiência acima do normal. E é uma pena, eu vou ser franco, é raro, já há muitos anos que não contacto com a filha, com a Flávia, nem sei se ela está aqui por Lamego ou se está por Tarouca agora. Também são de Tarouca. Já há muitos anos que passou. Ele tem um romance que publicou no jornal, que é o Valido de Lamego. Eu sei que não está cá ninguém da Câmara. Não, que pena. Peguem naquilo, por favor, e façam um livro. Eu tenho as fotocópias daquilo. Aquilo foi publicado em páginas de jornal. É uma coisa admirável. Aquilo é urgente pegar, porque aquilo foi publicado num jornal local que agora eu tenho lá, mas não sei o nome do jornal. Amanhã posso te dizer, mas não sei. Aquilo foram publicadas, as páginas todas foram publicadas nesse jornal. Aquilo é delicioso e é uma pena que se vá perder. E desculpa lá o proselitismo histórico, agora aqui eu vou sacar da espada. Outra coisa. Existe muita documentação, isto é, muita produção do historiador Almeida Fernandes que ficou por publicar. Eu tive um editor comum com Almeida Fernandes. Nós tivemos um editor comum. Olha, o editor desse livro, quem editou esse livro também editava os livros dele. E ele tem, não sei, vocês não sabem, mas eu vos contar. Ele escrevia a lápis, ele não escrevia a caneta, ele escrevia a lápis. Tinha um lápis pequenino, escrevia a lápis. E aquilo vai-se perder. Constou-me que a grande parte da documentação foi entregue à Misericórdia de Tarouca, é verdade? Pronto. Arranjar alguém que pegue naquilo, que estruture aquilo, que veja aquilo que lá está, publiquem aquilo, porque aquilo está a lápis e aquilo vai-se perder. E há coisas que só ele sabia, houve coisas que só ele viu. Não percam isso, por favor. Eu pertenço à mesma região que vocês, o Penedono pertence à Diocese de Lamego, eu sinto mais de Lamego do que de Viseu. Aquilo está ali, aquilo que lá está, os escritos dele, o saber dele é a história da nossa região. Não percam isso. Leve este recado a Tarouca a quem de seu direito. Eu sei que fugiu, eu estava a dizer aqui que há um livro que é o Valido de Lamego. O Valido de Lamego foi publicado no jornal. Tenho todo o gosto de lhe dar as fotocópias. Publiquem isso. Dá para fazer mais um romance histórico, ok? Só com aquilo que o professor escreveu. Dá para fazer vários. A comédia humana começou assim, com uma conversa. Precisamente. Balzac. Então, podeis participar? Estão muito tímidos. A doutora Amélia Albuquerque já não se lembra de mim, não? Lembra? Muito gosto. Olha, deve-me uma assinatura no seu livro de Salzedas, hein? Deve-me a sua assinatura. Doutora, eu estou a olhar para a pessoa, uma das pessoas podia pegar naquilo que eu acabei de dizer. Eu estou a olhar para si, claro. Acredito. Oh, diabo, isso eu já não sabia. Isso eu já não sei, não. Isso eu já não sei, pois, isso eu já não sei. Pois, isso eu desconheço. Mas há uma coisa que eu sei, eu digo-vos, enquanto ele foi vivo, aliás, uma das pessoas com quem eu privei também muito, foi uma pessoa que a doutora Amélia estimava muito, como é evidente, que era o seu companheiro e foi o meu professor, foi o meu grande mestre. Foi o homem que me levou para a história, foi o João Inês Vaz, a quem eu devo hoje ser historiador. Porque ele foi o meu professor no ano e ele é que disse que tu vais ser historiador e eu queria ser geógrafo. Portanto, eu queria ir para a geografia porque as miúdas giras estavam sempre em geografia, né? São coisas parvas e eu devo...
Eu sei que sim, eu sei que sim, eu sei que sim, eu sei que sim mesmo. Eu sei que sim. E eu estive com ele, cheguei a estar com o Dr. Inês Vaz e o Dr. Almeida Fernandes, chegámos a estar com o António José Coelho. Estivemos todos juntos e pronto, e tenho esse conhecimento e tenho uma pena que, efetivamente, aquilo que me conta. Mas era bom que chegassem a... Precisamente. Precisamente. E aquilo que eu disse há pouco, sabe perfeitamente que eu disse, é uma verdade, aliás, os historiadores não mentem. Ele teve todas as academias contra ele, em dada altura. Também um bocadinho pelo feitio dele, a verdade seja dita, não é? Ele tinha um feitiozinho. Ele tinha um feitio, mas pronto, olha, se perguntar aqui à minha mulher, eu também tinha um feitio idêntico. Não é? Desculpa, Tiago, esta parte, mas Nada, então, isto é um romance histórico, pode-se contar histórias de alcova, de bastidores. é uma pena. Precisamente, esse é o motivo. Precisamente. Precisamente. Sim. Precisamente. Aliás, até há em Viseu neste momento, está em Viseu, não é? O Prémio Almeida Fernandes. E eu acho que esse prémio devia, não sei, de alguma forma, contemplar também um pouco a obra dele. Sim, não está só em Viseu, também está noutros municípios, sim. Precisamente. Ah, já foi? Sabe que eu vivo dentro da biblioteca, do arquivo, e não leio, não, portanto. Só converso com o Tiago e a minha mulher, de vez em quando. Uma grice tarouca. Epá, isso é para ti. Uma grice tarouca. Tinha. Isto Há agora, quem isto diga agora fica-nos que- mal, mas sim, ele tinha. Há quem diga. Estás a ver? Estás a ver o que me acontece? Não é? Sabe que a filha uma vez. Isto parece muito mal, mas eu tenho que partilhar isto com vocês. Numa das vezes que estive com o professor Luís, o professor João e o António José Coelho, com a filha, vou falar, ela contou-nos que já quase no leito da morte, ele chamava para ela ir procurar uma determinada passagem de alguma coisa que ele tinha escrito, que ela tinha que lhe ler e para ele confirmar se estava certo. Que ele não queria ir, não queria partir, não é? Sem ter a certeza daquilo que tinha deixado escrito. E nesta semana te falámos acerca disto. Por uma coisa completamente à parte, mas eu também lhe disse, olha, provavelmente com o feitio que eu tenho, também bebo a mesma água daquelas terras. Venho lá, prepara-te que provavelmente é algo deste género que te vai acontecer, verdade? Portanto, eu espero morrer em Penedono, portanto. Acabei de estraguei-te o esquema agora. Não. Este público está muito tímido. Não faz perguntas. Porque não sabemos explicar passo a passo como é que aquilo acontece, não é? A escrita
Por isso é que se diz que o trabalho de escrever é mais de rever do que do primeiro esboço. Não é? É como uma pintura. Não é, não é uma, duas, três pinceladas. O tricô, no caso do romance histórico, tem a ver com exatidões, com os rigores dos factos, com os termos da época, para não ser uma manta de retalhos, não é? Embora se possa virar o tapete e se perceber como é que se cozeu. E depois, isto é antigo, não é? Um pouco a tese antítese, portanto, tem que se criar um patos, não é? Tem que se criar uma intensidade máxima e depois uma resolução, que não é necessariamente um fim fechado, não há obras fechadas. Um livro deve ter mais perguntas que respostas. E mesmo as personagens mais truculentas, por exemplo, o Heathcliff do Montes Vendavais, não se pode ficar indiferente a ler um livro. E este tricô tem a ver com a consistência das personagens e depois, claro, o gosto também dita o livro, não é? No caso, por exemplo, do romance histórico, eu acho que é ainda mais uma recriação próxima do trabalho do historiador, porque, no fundo, há histórias de tudo, da vida privada, da história económica, de tudo, do diabo. Quer dizer, tudo é passível de ser transformado num livro de história. O romancista acrescenta, provavelmente, o diálogo, a tensão psicológica, que num livro de história é dito que poderia ter sido desta maneira, ou que foi desta maneira, e as personagens dão-lhe vida, não é? E essa arrumação, no caso num livro de memórias, embora eu diga no princípio do livro, para me defender neste sentido, a memória é traiçoeira. Portanto, quando estamos a escrever, neste caso, uma ficção, a melhor maneira de resolver isso é dizer que, por vezes, poderá ter sido assim. Lembro-me que poderá ter sido assim, mas era impossível, isto só mesmo se permite numa ficção, eu escrever um diálogo que ele não tinha de certeza de memória. Podia ter a intenção, podia ter contar o episódio. É como aqueles jantares de família, que há sempre alguém que fala mais e conta mais histórias, é mais contador de histórias e conta sempre a mesma história. Eu lembro-me do meu pai contar esta história 100 vezes. De uma vez que um senhor disse mal do meu bisavô e o meu avô, foi o pai dele, fez-lhe uma espera, gritou a não sei quantos da cá abaixo e o outro não saía de casa e o meu avô ficou ali até ele sair de casa para lhe dar um murro. E fez-lhe uma espera, ele se chama uma espera. Não sai daqui. Se fosse noutra época desafiava para um duelo, era mais fácil, não é? Eu uma vez desafiei um polícia para um duelo, fora do horário dele, não é? Não podia fazer isso com ele fardado. E ele não apareceu. Está num livro chamado O Motorista Acidental. Aconteceu em Lisboa, um senhor que tinha um gosto particular em passar multas, passou-me 3 multas, ao fim da terceira disse, olha, desculpe lá, mas o senhor hoje quando sair da esquadra vai ter comigo ali à estátua do Dom José, porque eu quero ter uma conversa consigo. Sabe que se noutras épocas eu diria, o senhor apresenta-se e temos um duelo. É óbvio que o senhor tem mais habilidade do que eu para disparar, não vai ser com uma pistola, pronto, mas pode ser ao murro. Mas não aconteceu. Uma coisa de espada, assim, tipo com... Uma coisa, tem que haver uma arma. Uma adaga. Há bocado estávamos aqui a falar, o lápis, a caneta, pode ser uma arma poderosíssima. Então não é? Poças. As palavras são sangrentas, deixam vestígios através dos tempos, disse o Herbert Welder. Mas, respondendo
respondendo à pergunta da Alexandra, o tricô é que, por exemplo, à medida que um livro vai crescendo, acontece muito, no meu caso acontece sempre, cada vez que retomo a escrita, leio tudo o que escrevi até aí. Portanto, sou capaz de estar, se calhar, 3 horas até começar a escrever. E à medida que vou lendo, vou reescrevendo, vou compondo, ou vou lendo alto porque aquela frase não me parece bem. Nada melhor do que uma leitura em voz alta para perceber se a respiração é a minha. Aquilo que se chama a voz do escritor é isto, provavelmente, acho eu. Mas já tenho que me rever no que escrevi. Não posso ler uma coisa e que me pareça de outro. Isto não é imitação. Até chegar aí, não sei, são muitas batalhas, muitas justas. E nunca poderá estar terminado. É claro que às vezes tenho que falar ainda sobre a Escada de Istambul, que eu acho que foi o livro mais metafísico, processo de escrita mais metafísico que eu passei, que eu experimentei. Não sei explicar isto, nunca vou saber explicar, desde o encontro da história até à escrita, a investigação não, que foi uma coisa processual, burocrática, mas no momento que me pus a escrever aquele livro, tenho a sensação, tive muitas vezes a sensação que fui daquela família. Estava a escrever uma história que eu conhecia. Portanto, e quando estive em alguns lugares, houve calafrios de reconhecimento. E isto não acontece assim. Não é? Aqui neste caso não é isso, é psicológico. É uma paixão psicológica pela força deste homem. Eu gosto de pessoas que se superam contra tudo e contra todos. Individualistas. Self-made man. Pronto, é uma expressão contemporânea, um bocado assim. Agora Mas usa-se essa expressão. óbvio que há um suporte aqui, um suporte de educação, um suporte de genes. Até o pai também era bravo, não é? E penso que o avô também não havia de ser mole. E a tradição da família não havia propriamente moleza. Mas depois também pode acontecer o contrário. Por exemplo, o meu pai acha que os filhos são moles. Porque demoramos muito a resolver as contendas como ele as resolve. Por exemplo, o meu inquilino deve-me 5 rendas e ele acha inadmissível que eu não tenha entrado pela casa ao pontapé e arrebentado com tudo. O teu pai é de Penedono, não sou por acaso. Não, é do Ribatejo, pronto. Gulgã. Portanto, e eu ando aqui a Deve ser tentar uma questão de cavalaria. jogar com a diplomacia e tal, mas claro que numa circunstância destas, ainda por cima a reboque de uma pandemia, das facilidades legais que a pandemia tem permitido. Por exemplo, há uma situação corriqueira, neste caso real e particular, que num caso de uma griça, da família Coutinho ia ser resolvida provavelmente como fizeram com o bispo, não é? Precisamente. Até raptava o homem até pagar o resgate, neste caso as rendas, ficava ali retido no galinheiro. Agora, por teres falado nisso, eu vou-te dar mais uma coisa engraçada para pôr num livro, se ainda vai ter tempo. O Gonçalo Vasco Coutinho, o pai de Magriça, a dada altura, foi chamado a ir salvar, entre aspas, a correr a Santa Maria da Feira. Santa Maria da Feira estava em pânico e ele foi com os seus homens, portanto, os bravos da beira, exigiu que lhe pagassem uma quantia exorbitante. Eu agora não sei te dizer de cabeça, está aí, mas era uma coisa louca. Assim, uma coisa quase como o nosso déficit, uma coisa do género. Assim, uma coisa completamente parva. Que eles pagaram durante não sei quantos anos a fio ao pai de Magriça. Eu já não me recordo, mas encontras isso aí nas páginas. Portanto, isto é para tu veres como umas coisas... Não sei em que página, atenção. Como estas coisas eram. Mas ajudando aqui também o Tiago, isto na história, para o historiador também acontece um pouco, está ali a doutora Amélia, também pode de certeza confirmar isto. Isto também acontece um pouco connosco, não é? Eu acho que todos os artistas da escrita acontece um pouco isto.
Precisamente. Aliás, eu desconfio sempre do historiador que é muito técnico. Não desconfio, eu desconfio daqueles que são muito técnicos. Primeiro são logo aborrecidos. Ah. Precisamente. Queixarem-se dele. Pois, doutora Amélia. Precisamente. Claro. Sim, espalhar aqui o... Sim, a telemega, sim. Precisamente. A casa, tu referes aqui que o Álvaro habitou, ou pelo menos a espaços, a casa principal da linhagem Lamego, junto à cerca do castelo. Exatamente, Onde vivia a sua avó Beatriz Moa e o seu pai, Gonçalo Vasco Coutinho, a quem exortava outros netos. Portanto, entre aqui, Penedono e Trancoso, não é? Assim? Isso é muito curioso. Curioso. Claro. Mas isso é curioso. Faz parte também da tradição, não é? Da memória da cidade e, portanto, independentemente. Olha, eu conheço há pouco falei-vos num querido amigo, que é o Luís Filipe Oliveira. Ele escreveu um artigo, até muito antes de escrever as provas de agregação, como há pouco falávamos, são os Coutinhos, que se a memória não me vai trair, o título é As Casas Senhoriais, qualquer coisa. É dos Coutinhos, há um que é só sobre os Coutinhos, mas há outro que é casa de outras famílias. Eu já não me recordo, já há muitos anos que não trabalho, portanto, eu trabalhei com magriço, não é? Mas depois fui parando e vou trabalhando com tantas coisas. Eu tenho ideia que ele faz referência a esse documento que fala. Isso o Paulo Barradas efetivamente mencionou, portanto, deve ser, a partida será o mesmo. Há coisas que nós nunca vamos saber, não é? Aliás, estas coisas da pandemia são terríveis. A doutora Amélia estava com máscara, depois eu vejo mal à noite. Ou melhor, vejo mal ao longe, não é à noite. Não trouxe os óculos. E não havia, olha, se eu estava a dizer um disparate. Isto era terrível. Mas a verdade é que há coisas que nós nunca vamos saber, não é? E esse vai ser um dos casos, não é? Há pouco, antes de começarmos aqui a ação, eu comentava com o Tiago que existia um tombo das propriedades do Magriço, do Álvaro Gonçalves Coutinho. Que ele aparece mencionado na documentação. Porque esta terra está no tombo, X. Pronto. Julgo que sabeis que um tombo é um livro, não é? Um repositório, digamos assim, de propriedades, não é? De certidões. Quando eu fiz o livro, quando eu escrevi isso, não eu sabia que ele existia, mas não sei onde é que ele está. Ainda hoje não sei onde é que ele está, mas se hoje aparecer
pode vir, obviamente, obrigar de certeza absoluta que vai obrigar a reescrever esse livro. Quem sabe que aí abrir sei lá, uma gaveta aqui num sítio qualquer em um amigo não apareça uma coisa dessas. Seria extraordinário, não é? Mas até lá, no leilão, essa do leilão é por causa daquele livro de Penedono que apareceu, que foi para Doutora Amélia, essa está-se a meter comigo, que foi aquele livro que foi para a Judiciária e apareceu na SIC, lá do leilão, estou como um corvo de Penedono. Sabe que ninguém sabia de nada, soubemos pela televisão, pela SIC. Foi uma vergonha. Mas pronto. Mas não apareceu lá, segundo consta, não vem lá nada sobre o Magriço. Apenas um somatório de dívidas do Conselho de Penedono. Sim, é setecentista, sim. Não sei dizer agora, mas sim, não, 1680 qualquer coisa, por aí, sim, já finais. Hoje somos de muito boas contas, mas naquela altura, sabe como é? A castanha, bom, toda a gente tinha castanhas, agora só nós é que temos. Falar nisso, não puseste as castanhas no livro, pá. O Magriço cresceu a comer castanhas de Penedono. Ainda vai a tempo. Não, tem que ir a tempo, assim o Presidente compra-te 1500. com castanhas, compra-te 10.000 exemplares. Não faz mal, sabes que nós também não gostamos muito deles. Sabem que existe uma história, eu vou-vos contar aqui, eu estava há um bocadinho a falar de Penedono, há uma história muito engraçada sobre Penedono, que é esta. Quando Deus estava a criar Penedono, chamou o anjo Gabriel e disse-lhe: anda cá, Gabriel, vem ver esta terra que eu estou a fazer. E o anjo Gabriel disse: Senhor, que terra é essa? É Penedono. Não achais que estás a ser demasiado benevolente? Minas de ouro, águas refrescantes, castanhas extraordinárias, as melhores batatas desde a antiguidade. Não achais que é demais, Senhor? Não, tu vais ver os vizinhos que lhes vou dar. Somos tramados. Estás com sorte, vais passar a ser cidadão honorário de Penedono, portanto, vais passar a ser um dos nossos, não há problema nenhum. Por acaso, olha, sabes uma coisa? Para o ano podias ser. Este ano não houve feira medieval, não é? Por causa desta coisa toda do coronavírus e tal. Mas para o ano podias ser o nosso Magriço, pá. Porque eu acho que gosta. Desde que entre lá alguém para contribuir, nós gostamos de todo. Só não gostamos mesmo a gente da Meda e da Sernancelho. Perdoamos os da pesqueira porque nos fornecem o vinho e nós sem vinho não podemos viver, não é? Pronto. Aquela malta do lado de lá, nós não. Não está aqui ninguém da Meda, pois não? Nem de Sernancelho. Não, o Soto é fantástico. Aliás, sabe que eu da minha casa vejo o Soto, porque eu estou do outro lado, não é? Olha, até lhe vou dizer uma coisa. Pediram-me hoje. Epá, isto é muito coisa. Mas eu vou dizer mesmo. Pediram-me hoje para escrever a monografia do Soto. É verdade. Curiosamente, pediram-me hoje. Por isso. Mas é do Soto? Boa terra. O Soto é uma terra fantástica. Uma das terras foi contemplada no funeral mais antigo atribuído a terras portuguesas. Mas não está lá Sernancelho, nem a Meda. Está a Penela da Beira, não é? Soto. E depois a pesqueira, claro. Nós temos que nos... precisamos de vinho. Uma coisa impressionante. Ontem houve morganheira. Olha, que é feita também com uvas que vão ali daquela zona, não é? Vão. O meu avô meteu muito vinho ali na zona da cooperativa do Movimento da Beira e algumas na Morganheira. Isto, o meu avô já faleceu há 10 anos, portanto. Há 20, 30 anos, porque ele depois deixou de produzir, mas é sério, palavra de honra. Que o professor viu um senhor, aqui logo. Precisamente. Vê?
É naquela altura que aqueles espumantes eram fantásticos. Não estou a brincar. Eu adoro os espumantes daqui. Aliás, eu não recuso-me a beber outra coisa. E se fosse muito indiscreto, ia-vos confessar que na mala do carro, de um amigo que eu trouxe, tenho lá ainda meia garrafa de raposeiro. É verdade ou mentira? O historiador nunca mente. E 2 caixas de bolos de Lamego. Pois. Eu sou fã de bolos de Lamego, pá. Olha, uma das cenas mais engraçadas que eu tive em Lamego, sabes o que foi? Uma vez passei aqui e vim para aqui trabalhar. Vim aqui para o arquivo diocesano, com o Pato João, não é? Não, o Pato João. Estava cheio de fome, não tinha almoçado. Passei na casa das bolas, ali do lado da Sé, peguei numa bola. E palerma, não foi a coisa mais palerma que fiz até hoje. Cortei com as mãos e ia comer e ia conduzir. E há um polícia ali junto ao cruzamento que vai para a Capela do Balsemão. Vê-me e diz assim, isso é que é fome, não faz ideia. Mas era mais gula que fome. Eu sou um fã de Lamego e destas coisas fantásticas aqui, portanto. Já provaste a bola de Lamego? Já, sim, senhor. Esta malta não faz perguntas. Vamos dividir a garrafita da raposeira. Pois, precisamente. Não, sobre o livro já não digo mais nada. Posso terminar lendo. São para vocês comprarem. Nós temos que... Acho que é melhor ler Vou o fazer um leilão. São os únicos que tenho comigo. Se quiserem outros, têm que me pedir e eu o mando para casa. É as opções. Estes são de viagens, não são romances. Os primeiros livros que eu escrevi, estes 4, são o resultado de 12 anos de viagens e de colaborações em revistas e jornais. E o último foi um programa de televisão que se chamava Endereço Desconhecido. Passou na RTP2 entre 2010 e 2014. Fizemos 2 séries. Eu apresentava esse programa. No tempo em que estava lá a Paula Moura Pinheiro. Entretanto, afastou-se e também deixámos de fazer. Entretanto, fiz outro programa, mas ainda não estreou. Mas esse é passado em Lisboa. A partir também de um livro. O Motorista Acidental. Não é motorista, é motorista. Porque andei a trabalhar com um tuk-tuk e a fazer passeios com turistas e a fazer guia, contador de histórias. E foi esse trabalho de escrita das experiências. Não, é um caso, até foi uma ideia de um livro que vi, que é como é que os estrangeiros olham os portugueses. Tinha visto isso na biblioteca da Nacional. Impressões de viajantes ingleses de Portugal no século XVIII. Na altura, diziam muito mal de nós. Tinha uma tabela, tinha uma tabela de apupos. Nós pensávamos... Mas vinham cá sempre parar. Claro. Eles gostavam. Continuam Sim, a gostar, não é? Era mais a sul. Pronto. E Sintra também adorava. Olha, mas sabes, há um documento... Há um documento de 1536, se a memória não me falha, ali de Coimbra, em que os monges de Santa Cruz foram fazer um périplo até Roma. E uma das coisas que eu me recordo perfeitamente desse documento é que eles ficaram chocados, porque os italianos não tinham toalhas que tapassem os pés das mesas, achavam aquilo uma falta de educação. Estás a ver? Portanto, é um bocadinho... Aquela indiscrição. Muito indiscreto. Um livro giríssimo, que já acho que o título é De Coimbra até Roma. Quem publicou aquilo foi a minha antiga orientadora de mestrado, a doutora Maria Helena da Cruz Coelho. Um livro muito engraçado, pequenino, mas muito engraçado. Uma coisa gira.
Olha, e aqui de Lamego tens muitas personalidades que fizeram assim umas viagens. Tens aqui uma figura que tu tens que escrever um livro sobre Verde da ela. Covilhã. Não, aqui de Lamego tens uma figura que é muito interessante. Foi um dos grandes comendadores da Ordem de Malta, que é ali da Casa dos Brolhos. E quando vais a Malta, se vais à ilha de Malta, diz que és andas lá nas visitas guiadas, diz que és português, a primeira coisa que te dizem, e tal, está aqui isto e tal. E é uma personalidade engraçada. E tens aqui mais material dos judeus, aqui há muitos judeus. Precisamente.